Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Prova Celeste 2018 para o cargo de técnico eletrotécnica. Conforme a NBR 5410, existem várias maneiras para se fazer o aterramento. Considere os esquemas a seguir. Faça a identificação de cada um deles seguindo a norma citada, quando utilizados em baixa tensão. Bom, vamos ao primeiro esquema aqui. Observando, primeiro vamos fazer um resumo de cada um dos esquemas de ligação. No caso, o TT, ele é um neutro aterrado, e as carcaças com aterramento separado. O TNC, o neutro e proteção, são combinados, é o condutor PEN. O TNS é o neutro e o condutor de proteção serão separados. O TNCS, o neutro e proteção são combinados em uma parte do circuito e depois separados. Aí não tem como também voltar a combinar eles em um outro ponto, entendeu? Por exemplo, eles são comuns em um determinado trecho, mas daqui para frente ocorre a separação de ilustração aqui, né? Mas não tem como depois fazer a união deles. Eles são comuns e em um determinado momento eles são separados e pronto. E o IT, o neutro é isolado da Terra e as carcaças são aterradas. Agora vamos analisar os esquemas. Esse aqui, neutro aterrado e a carcaça é aterrada, de forma separada. Esse aqui vai ser o esquema TT. O esquema 2. Nesse caso aqui, se a gente for observar, ele é um TNS, porque ele tem o neutro e o terra separados. TNS. Próximo. Esse aqui, por conta dessa, vamos dizer, isolação do neutro em relação ao aterramento, ou seja, o neutro ele é isolado em terra por conta dessa impedância, então esse aqui vai ser o esquema IT. O esquema 4, nós temos a combinação do condutor de proteção e o condutor neutro. E aí, então, esse aqui é o esquema TNC. Vamos ver as alternativas, reforçando TT, TNS, IT e TNC. A alternativa correta vai ser a A, pegando essa sequência aqui. Vamos para mais uma. Um transformador com ligação em triângulo no lado de alta tensão e estrela no lado de baixa tensão, aí tem as especificações aqui, alimenta uma carga que solicita uma corrente de fase com intensidade de 363,1 A no lado de baixa tensão. Determine a corrente solicitada da rede de distribuição primária de 13.800 volts. Ligação triângulo em alta, ligação estrela em baixa. Aqui, no caso da estrela, nós temos a opção de 380 ou 220 volts. 380 é a tensão de linha, enquanto que 220 é a tensão de fase. E aqui a tensão de fase e a tensão de linha para o lado da alta é de 13,8 kV. Bom, vamos pegar o seguinte, corrente do primário. Com base na corrente do secundário, que ali a corrente de fase é 363,1, e aí eu tenho uma relação de transformação. No caso, eu vou multiplicar. Vou pegar o secundário dividido pelo primário. No caso, vai ser a tensão de linha do secundário, que é 380, dividido por 13.800, que é a tensão de linha do primário. Aqui é a relação de transformação, né? Como se fosse a gente considerar os enrolamentos do primário, do secundário no numerador, primário no denominador. Fazendo a divisão aqui, vamos chegar ao valor de 10 amperes. A alternativa correta vai ser a C. Próxima questão. Um transformador de 100 kVA, quando submetido ao ensaio a vazio, apresenta uma perda de potência de 1000 watts. E quando ensaiado em curto-circuito, apresenta uma perda nos enrolamentos de 4.000 watts. Determine o rendimento do transformador quando está operando com 20% de carga, com um fator de potência 0,7 atrasado indutivo. Bom, pega essa fórmula aqui. Para começar, vamos considerar os parâmetros aqui, né? Potência, 100 kVA. Aqui é um K. A perda a vazio, que é ferro, né? Perda no ferro que a gente fala, é de 1000 watts. A perda no cobre, em curto-circuito, é 4.000. Fator de potência, 0,7.
e o fator de sobrecarga é 20%. Então vamos começar os nossos cálculos. A fórmula vai ser essa aqui, ó. O rendimento ele é igual a 100 menos, aí eu tenho no numerador 100, vezes a perda no ferro, mais a perda no cobre, vezes esse fator de sobrecarga, elevado ao quadrado, divididos por fator de carga, vezes a potência aparente, vezes o fator de potência, mais a perda no ferro, mais a perda de potência em curto-circuito, vezes o fator de carga, sobrecarga, elevado ao quadrado. Se a gente for fazer a substituição aqui, nós vamos chegar a um valor de aproximadamente 92,55% de rendimento. A alternativa correta vai ser a A. Basta fazer a substituição e chegar a esse cálculo aqui, beleza? Vamos para mais uma questão. Assinale a alternativa correta. São consideradas redes de baixa tensão redes com tensões inferiores a 13,8 kV. Não. A subestação de distribuição é utilizada somente para manobras quando ocorrem falhas nas redes primárias. Não mesmo, ela tem outras funções, como transformação de tensão e proteção do sistema. C. São considerados subestações de distribuição todos os transformadores ligados à rede de distribuição. Não. D. A subestação de distribuição utilizada para fazer a transformação de média para baixa tensão instalada nos postes de rede de distribuição. Não, essa é uma função, uma descrição de uma subestação de transmissão. Agora, vamos para a alternativa E, que só sobra ela, né? Subestação de distribuição é uma subestação que faz a conexão entre o sistema de distribuição de alta tensão e o sistema de média tensão. Sim. A alternativa correta vai ser a E. As redes de distribuição secundária de energia com ligação com tensões de 380 a 220 volts possuem um condutor neutro. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. No padrão de entrada de energia, o neutro não precisa ser aterrado porque não existe o aterramento do neutro da rede, porque já existe. Não mesmo, tem que fazer o aterramento. O aterramento do neutro tem a finalidade de escoar as correntes das descargas atmosféricas que ocorrem na rede de distribuição. Não, essa é a função dos para-raios. C. O aterramento do para-raios nas redes de distribuição é obrigatoriamente separado do aterramento da massa do transformador. Geralmente eles são conectados. Então, a alternativa não está correta. O neutro é obtido através do aterramento do ponto central da ligação estrela do transformador e o condutor neutro deve ser aterrado ao longo do percurso da rede de distribuição. No padrão de entrada dos consumidores em baixa tensão, o neutro também deve ser aterrado. Sim, está correto. A alternativa correta vai ser a D. Vamos analisar aí. Na rede de distribuição, o neutro é obtido na ligação do centro da ligação estrela do secundário do transformador, porque com a defasagem de 120 graus entre as tensões, a somatória das tensões é zero, não sendo necessário aterrar. Bom, mesmo que, vamos dizer, estejamos trabalhando com cargas equilibradas, é interessante ter a ligação do neutro e fazer o aterramento. Então, está errada também. Mais uma questão para fechar. Assinale a alternativa correta. Assinale a afirmativa correta. O cabo multiplexado com isolação de polietileno reticulado só pode ser utilizado em padrão de entrada de energia, não pode ser utilizado em rede de distribuição de energia. Está errado? Pode sim. O cabo multiplexado com isolação de 1 kV pode ser utilizado para ramal de entrada subterrâneo de unidades consumidoras. Nesse caso, em instalações subterrâneas é comum o uso de cabos unipolares. O cabo multiplexado só pode ser utilizado para o máximo de 3 consumidores no mesmo padrão de entrada. Para mais de 3 medidores, o ramal de ligação deve ser com um cabo unipolar isolado de 750 volts. Não existe essa limitação. D. O cabo multiplexado só pode ser usado em rede de distribuição.
para padrão de entrada de unidades consumidoras? Não. E, para a construção de redes de distribuição em baixa tensão, o ramal de ligação de unidades consumidoras pode ser utilizado o cabo multiplexado com isolação de polietileno reticulado, classe 1 kV. Sim, a alternativa correta vai ser a E. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação de novas aulas. E até daqui a pouco.